A Rússia desabando puxará a desintegração universal. A falta de notícias dos mortos ou desaparecidos na operação especial na Ucrânia, que deveria durar apenas 3 dias, após meses de desinformação oficial, movimentou grupos de mães, esposas ou filhas que apelaram a Putin nas redes sociais russas por notícias dos desaparecidos. Quando o exército devolvia algum cadáver, era num saco lacrado sem explicações. Multiplicaram-se então os protestos civis nas grandes cidades com repressão policial violenta. Em quartéis em toda a Rússia e na própria Ucrânia, generalizaram-se os motins. Os recrutados não recebem armas, ou armamentos que têm escritos que foram para a guerra do Afeganistão, muitas vezes enferrujadas ou colatras de madeira podres. Os recrutados precisam comprar fardas e equipamentos no mercado negro, muitas vezes dominado por oficiais corruptos. Falta alimento e água em quartéis e no fronte. Houve o caso de soldados que foram mandados combater sem sapatos, e até sem fuzis, que tinham que procurar pelo campo. Nas capitais, a falta de comida gerou cenas como no auge da crise da Venezuela, com populares miserabilizados brigando pelo lixo e prateleiras vazias nos supermercados. As perdas de homens giram por volta de 300 mil mortos, desaparecidos, prisioneiros ou incapacitados. O governo putinista não fornece qualquer cifra crível. Especula-se perdidos entre 2 mil e 4 mil os tanques e por volta de 10 mil os veículos blindados, canhões autopropulsados, caminhões, etc. Resultado: a Rússia está canibalizando tanques dos anos 50 guardados em depósitos, de uma eficácia contestável. Os tanquistas dessas antiguidades chegam a enchê-las de explosivos, a jogam contra as posições ucranianas e pulam fora. A Ucrânia, sem marinha de guerra, afundou por volta de 20 vasos de guerra russos, inclusive a nau-capitania da frota, o Moka, última palavra de tecnologia russa de recente posta a novo. Para o Kremlin, o fim do mundo é preferível a perder a guerra. A Marinha da Foice e do Martelo, seu símbolo ainda, tirou seus melhores navios da grande base de Sebastopol, onde estavam sendo dizimados por mísseis e bombas inteligentes. Alguns navios irrecuperáveis foram canibalizados e seus canhões foram instalados sobre blindados sem torres em heterogénea e risível mistura, andando sobre terra. Os mandou para portos russos mais longínquos, mas mesmo assim foram atingidos nos portos russos do Mar Negro. O último grupo que assim saiu devia ser protegido por um patrulheiro de alto mar da mais recente geração. Mas o moderno navio protetor bateu numa mina flutuante russa e afundou. A sede do comando naval em Sebastopol foi atingida por bombas inteligentes de fabricação britânica. O comandante naval supremo teria falecido, além de 24 outros altos oficiais. Apenas com esses dados, aliás só parciais, não é difícil compreender o desânimo e a revolta que tomou conta das fileiras militares russas. Se compreende também que o motim de Prigazhin, com sua milícia Wagner recrutada nas prisões russas, teria chegado a ter 50 mil homens, 20 mil dos quais mortos ou desaparecidos, tenha sido apoiada por generais do exército regular. Vários generais e altos mandos russos, até alguns tidos como heróis de guerra, foram mortos ou destituídos, incluído o mais famoso general Popov e 2 comandantes supremos da guerra na Ucrânia, o último o general do Apocalipse, Surovikin, assim apelidado pela sua crueldade. Só de recente foi nomeado seu sucessor no comando. O motim dos milicianos patenteou a explosividade da União Russa. O próprio Prigazhin, também tido como caudilho militar de muita liderança, a quem Putin teria perdoado a vida, foi morto num mal explicado acidente aéreo a 10 km de Moscou junto com o alto comando de sua milícia. Os milicianos juraram vingança contra Moscou. E estes são só alguns exemplos e amostras. Uma lista completa de repressões, sumiços, suicídios, demissões, etc. de coronéis e generais seria intermina. O conjunto de exemplos citados torna factível que um cuidadoso documento interno do governo britânico alertasse para uma possível desintegração e balcanização da Rússia após o motim dos mercenários de Wagner. A Grã-Bretanha deve-se preparar para o colapso repentino da Rússia, em um processo que poderá ser tão rápido quanto o motim, acrescentou alarmantemente. A ausência de resistência militar ao motim teria revelado que algo novo está nascendo no exército russo, provavelmente voltado contra sua cúpula de Moscou. Em Rostov, central militar para a invasão da Ucrânia, ninguém se opôs ao revoltoso. Na maior impunidade, havia semanas que Prigazhin injuriava gravissimamente pelas redes sociais os chefes moscovitas do exército a quem atribuía o fracasso bélico. Em Voronezh o povo aplaudiu os amotinados passando. John Foreman, ex-adido de defesa britânico em Moscou, disse que se Prigazhin tivesse derrubado a Vladimir Putin teria-se configurado o pior cenário possível. Lord Richards de Erstmonceaux, ex-chefe britânico do Estado-Maior de Defesa, especula que temos um longo caminho a percorrer que é o pior dos mundos para o Ocidente. Alexander Dugin, suposto filósofo ocultista russo que Putin ouviria muito, respondeu à TV indiana que a Rússia não perderá a guerra, porque antes de perder nós vamos destruir o mundo.
A Rússia se livrou do motim, mas ficou à beira da desintegração, acrescenta o informe. Putin não pode fugir de suas responsabilidades quando está perdendo a guerra. É por isso que esse motim é o começo de seu fim, diz o relatório. As nomeações dos chefes de defesa russos não são claras, e só o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, aparece frequentemente na TV pública. O próprio Putin se faz ver raramente, e muitas vezes se supõe que só aparece um dos vários sósias. Putin estaria executando um expurgo militar para evitar outra rebelião. O motim mostrou o que pode acontecer na Rússia nos próximos meses com os diferentes movimentos da Chechênia, como Arcangel, que querem se separar de Moscou. Cada corporação, cada prefeito e cada oligarca poderoso está construindo sua própria milícia privada, em função do que pode vir, provocando guerras civis infindas dentro do imenso território russo. Wagner dispõe de minas de ouro no Sudão, depósitos de energia na Líbia, urânio no Congo, gás e petróleo em Moçambique e sua impressionante sede central em São Petersburgo opera normalmente e continua a recrutar. A Europa não entendeu até agora que a Rússia pode entrar rapidamente em uma guerra civil. Propaganda da TV russa conta os segundos que demorariam os mísseis atômicos para atingir Berlim, Paris e Londres sem sobreviventes. O professor Plínio Corrêa de Oliveira previu uma desintegração ou balcanização de trágicas e imensas dimensões há mais de 30 anos quando a Rússia beirou uma guerra civil na fase final do governo de Mikhail Gorbachev. A releitura do que então previu esclarece sobre o que hoje poderia vir a acontecer. Se a URSS-NR, predecessora da atual Federação Russa, cai no caos, desfechará no neotribalismo. Teríamos a dispersão das populações das cidades grandes e médias russas, para pontos populacionais de poucos habitantes, proprietários comuns das terras e que partilham o lucro que é para todos porque não há lucro individual. Esses pequenos centros independentes devem governar-se a si próprios, aceitando uma certa direção geral do governo do país. O fato é que nenhum dos altos personagens do Estado que aparecem na mídia, no caso atual, eventuais sucessores de Putin, está conseguindo formular um projeto coerente para a instauração de uma ordem. Caso acontecer uma guerra civil violenta, muitos russos não quererão entrar nela e no desespero vão procurar forçar os limites da Polónia e da Alemanha e invadir a Europa. Nesta hipótese a Rússia viraria uma fornalha caótica que despeja fragmentos étnicos e populacionais que se espalhariam pela Europa adentro. Na Europa se encontrarão mais uma vez as forças bárbaras do Ocidente e forças bárbaras do Oriente, procurando comprimir o que resta de civilização ocidental. 7 de julho de 1991, sem revisão do autor. Na perspectiva do Sr. Dr. Plínio, essa implosão da Rússia seria só o estupim de uma desintegração dos países a nível mundial. Na foto, pais e filhos que fugiam indefesos foram mortos por russos. Много трудных дней, будет много трудных дней. Значит, рано подводить итоги. Вот и встретились мы с ней, вот и свиделись мы с ней где-то на проселочной дороге. Только несколько минут между нами длилась та беседа. Как, скажи, тебя зовут? Как, скажи, тебя зовут? И она ответила: победа. Под шинелью на груди, рядом с сердцем на груди, скромные солдатские медали. Только ты не уходи, больше ты не уходи. Мы тебя в окопах долго ждали. Только несколько минут между нами длилась та беседа. Как, скажи, тебя зовут? Как, скажи, тебя зовут? И она ответила: победа. Как, скажи, тебя зовут? Как, скажи, тебя зовут? И она ответила: победа. За тебя в огонь и дым шли вперед в огонь и дым. Моряки в изодранных бушлатах — это именем твоим, светлым именем твоим бредили солдаты в медсанбатах.
только несколько минут между нами длилась та беседа. Как, скажи, тебя зовут? Как, скажи, тебя зовут? И она ответила: Победа. Как, скажи, тебя зовут? Как, скажи, тебя зовут? И она ответила: Победа. Было много трудных дней, будет много трудных дней, так что рано подводить итоги. Вот и встретились мы с ней, вот и свиделись мы с ней где-то на проселочной дороге. Только несколько минут между нами длилась та беседа. Как, скажи, тебя зовут? Как, скажи, тебя зовут? И она ответила: Победа.